Nesta terceira parte de nossa conversa, vamos falar sobre a celeuma da ideologia de gênero aqui no estado de Alagoas, essa sendo entendida como um discurso repetido, mas desconhecido. Bem, nós já entendemos nas partes anteriores dessa conversa que ideologia de gênero é uma noção proposta por Jorge Scala em 2003, no sentido de que a ideologia feminista, ou os estudos feministas, provocam a ideologia feminista, que é uma ideologia de gênero entendida aí como uma nova antropologia, ou uma pseudo-antropologia, um falso modo de ser e de viver, né? Um modo equivocado que destruiria as noções de sexo, passaríamos a entender que não há nenhuma dimensão biológica para a nossa formação, entendendo equivocadamente o conceito de gênero, porque nós já entendemos que o conceito de gênero é quando nós estamos entendendo que os modos de ser e de viver, os modos de ser homem e de ser mulher, são modos que estão atrelados às suas culturas, atrelados a determinados momentos históricos, atrelados a determinadas sociedades. Nessa concepção de ideologia de gênero, nós abominaríamos então a palavra gênero, e que portanto ela não poderia aparecer nos discursos legais, nos discursos oficiais, nos discursos políticos, né, nos discursos sociais. Mas e esta celeuma, esta gritaria aqui em torno da noção de ideologia de gênero no estado de Alagoas? Então, nós podemos entender que, diferentemente do que é apresentado por Jorge Scala, né, de como é apresentada por Jorge Scala essa noção de ideologia de gênero, nós entendemos que essa proposição é uma interpretação equivocada dos estudos de gênero e de sexualidade, e nós já falamos isso nas partes 1 e 2 dessa nossa conversa. Na parte anterior, nós mostramos, dando 2 exemplos, de como, mais ou menos, podem aparecer as discussões sobre identidade de gênero e identidade sexual nas aulas, no sentido de que possa levar o aluno a entender como os modos, os significados socioculturais vão construindo sentido sobre homem, sentido sobre o que é ser homem, sentido sobre o que é ser mulher. Então, a partir das diversas notícias que eu já citei, que li neste último final de semana, falando sobre a ideologia de gênero aqui no estado, diversos atores sociais, pais, mães, políticos, professores, médicos, advogados, enfim, jornalistas, mesmo desconhecendo essa noção, porque nós não vimos em nenhum momento essa noção, essa referência aos fundamentos da noção de ideologia de gênero. Então, mesmo não se referindo a esses fundamentos lá em Jorge Scala, parece-me que eles estão, de algum modo, esses atores sociais que estão gritando não à ideologia de gênero, estão filiados a essa, ou um pouco filiados a essa noção de ideologia de gênero em Jorge Scala. E assim eles vão entender que ideologia de gênero é uma perspectiva de ensinar, é uma maneira de ensinar que ensina que o sexo biológico dado pela natureza não tem valor algum. Veja, isto não está nos estudos de gênero. Não é assim que se compreende gênero. Orienta que ninguém nasce homem ou mulher, impondo aos alunos que eles construam a própria identidade de gênero ao longo da vida, escolhendo ser homem ou mulher, ou mesmo ser de gênero neutro. Também não nos estudos de gênero, nem nas proposições das orientações educacionais brasileiras legais, nós temos essa proposição. Então, o que a gente tem aí é uma proposição fantasiosa, e com base em falácias, em falsas verdades. Então, por essa perspectiva de ideologia de gênero, repetida por esses atores sociais e que aparecem nessas reportagens e notícias, a ideologia de gênero, essa maneira de ensinar, essa perspectiva de ensinar, ensina aos alunos e alunas como devem transar. Ora, que absurdo. Puniria também, a partir do Estado, os pais, caso esses tratassem as crianças como menino ou menina, sendo assim, portanto, ideologia de gênero opressiva.
é uma outra falácia, é um outro absurdo imaginar que a escola vai acionar o Estado para punir os pais que chamem ou que tratem os seus filhos por menino ou menina. Isso não existe, isso não está nas bases dos estudos de gênero e dos estudos de sexualidade. Isso não está nas bases dos estudos feministas. E que essa ideologia de gênero, portanto, essa maneira de ensinar, afrontaria o matrimônio, já que é uma união que é natural e divina. Ora, nos estudos de gênero ninguém está prescrevendo nada. Os estudos de gênero tentam entender como funciona, né? E tentam interpretar os modos de ser e de viver de homens e mulheres em dadas sociedades. E que, portanto, não vai afrontar o matrimônio. Que essa perspectiva de ensino, essa maneira de ensinar, tomada aí como ideologia de gênero, destruiria a família, portanto, provocaria confusão, né, e acabaria sendo um erro mental. Então, o que nós vemos nessa gritaria, e eu citei aqui alguns pontos dessa gritaria, como esses atores sociais aqui em Alagoas estão entendendo ideologia do gênero, estão entendendo ideologia de gênero, é uma maneira fantasiosa de pensar os estudos de identidade de gênero e sexualidade, é uma maneira falaciosa, é uma maneira fundada em falsas verdades. Porque quem conhece e quem tem estudado sobre gênero e sobre sexualidade, nesses estudos não perpassa nenhum desses itens. Ok? Mas será que aquelas discussões feitas, né, aqueles exemplos apresentados de como poderiam aparecer dentro do sistema escolar as identidades, noções sobre identidades de gênero, identidades de sexualidade, será que essas, tal como apresentei aqui, elas produziriam todos esses aspectos que são comentados aqui nas reportagens que estão nessas cenas da gritaria, né, do veto à noção de ideologia dentro do sistema escolar? Primeiro, dentro das orientações curriculares, não há essa noção de ideologia. O que aparece é o conceito de identidade de gênero e o conceito de identidade sexual. Não essa noção de ideologia de gênero, como nós já discutimos na parte 2 dessa nossa conversa. Mas, para os diversos atores sociais que aparecem na cena da gritaria aqui em Alagoas, certamente sim. Para esses atores, discutir identidade de gênero e identidade sexual levaria àqueles absurdos que eu mencionei anteriormente. Pois, ideologia de gênero para eles é uma maneira de ensinar que impõe uma agenda de gênero, configurando-se como uma colonização ideológica. Contudo, é importante que nós entendamos que essa maneira, né, essa compreensão dos estudos de gênero e de sexualidade que está pautada nessa noção de ideologia de gênero é uma maneira grosseiramente errônea sobre os estudos de identidade de gênero e sexualidade, sobre então os estudos feministas, né, se assim o quer Jorge Scala. Então, por essa perspectiva, né, seguindo essa noção que está nesses atores sociais, né, que aparecem nos atores, nas ideias e nas falas dos atores sociais aqui em Alagoas, essa compreensão de gênero, essa noção de ideologia de gênero é uma compreensão equivocada, é uma leitura equivocada, é uma interpretação equivocada, né, como eu já disse, que é feita por Jorge Scala e é repetida por esses atores, né, sem ao menos ter fundamentos do que seria uma suposta ideologia de gênero. Então, Jorge Scala faz uma interpretação equivocada e esses diversos atores sociais repetem esse equívoco. Então, seguindo essa compreensão de ideologia de gênero, que é uma compreensão, como eu já venho dizendo, equivocada, esses atores sociais acreditam que, pautado nessa ideologia de gênero, o ensino se dará a partir de cartilhas que vão mostrar, através de ilustrações, transas entre homens e mulheres, transas entre homens e homens, transas entre mulheres e mulheres. Nessas cartilhas seriam apresentadas coisas gostosas para se fazer acompanhados, e nas cartilhas seria detalhada a masturbação, incentivando e permitindo que os alunos das escolas fizessem isso. Ora,
né, um sujeito em sã consciência não vai acreditar que isso está sendo proposto para o ensino sistematizado, tanto pela educação estadual como pela educação ofertada pelos municípios. Parece-me até ingenuidade, né, acreditar nisso, ou é ingenuidade. Como é que você pode ser tão ingênuo ao ponto de desconsiderar de onde vêm essas ideias e simplesmente passar a repeti-las? Então, numa parte do texto eu digo que, seguindo esse raciocínio, né, dessa noção de ideologia de gênero, que é um raciocínio deveras equivocado e até fantasioso e cheio de falsas verdades, ideologia de gênero seria uma perspectiva de ensino que negaria qualquer poder da autoridade dos pais sobre a educação de seus filhos. Será que, ao se falar sobre ideologia de gênero, os gritadores têm a noção de que estão falando sobre os estudos de identidades de gênero e sexualidade, tal como minimamente comentamos naquela parte 2 da nossa conversa? Eu deixo para você esse questionamento. Então, continuando, tentando entender a celeuma gerada a partir dessa noção de ideologia de gênero aqui no estado de Alagoas, pensemos sobre os legisladores. Ora, de modo geral, eles estão seguindo essa compreensão equivocada, essa interpretação equivocada, e, portanto, parece-me que repetem esse equívoco, né? E também não vi em nenhum depoimento, em nenhuma fala, em nenhum comentário, nenhum interesse da maioria em entender o que é essa noção de ideologia de gênero. E assim eles demonstram, né, seguindo essa compreensão equivocada, eles demonstram preocupação, né, e de fato, se essa concepção fosse verdadeira, a preocupação ela se faz importante, se faria importante. Demonstra preocupação se referindo à ideologia do gênero como sendo um ensino sobre educação sexual e sobre homossexualismo. Então vejam que, à medida que essa interpretação equivocada da noção de ideologia de gênero vai sendo repetida, ela vai se distanciando daqueles fundamentos lá apresentados na noção por Jorge Scala. Então aqui nós já teríamos, né, isso aparece na fala dos legisladores, como sendo ensino sobre educação sexual e homossexualismo, ensino que levaria os alunos e as alunas a aceitar com naturalidade a homossexualidade. Então percebam que falta conhecimento, e além de faltar conhecimento, eu não vi nenhum comentário no depoimento, a iniciativa de querer entender o que é essa noção. Eu vejo apenas repetição de uma interpretação equivocada. Portanto, essa noção nessas falas é um equívoco repetido, é a repetição do equívoco. Então, dentro dessa cena social, os legisladores, estando nessa posição dessa cena política, eles imaginam que o que estão chamando de ideologia de gênero seria um ensino, né, que fomentaria um estilo de vida que incentivaria a todas as formas de experimentação sexual, desde a mais tenra idade, sendo, portanto, uma prática de ensino considerada inadequada, pois se ela se efetivar, delapidará os costumes familiares, atrofiando as famílias. Ok, se de fato a proposição para os estudos de sexualidade e de gênero, para os estudos de identidade de gênero e de sexualidade, nas orientações curriculares, nos discursos legais da educação brasileira, fosse como está sendo dito, de fato se faria importante essa rejeição, mas não é. Portanto, cabe por parte dos legisladores um conhecimento acerca do que é a ideologia de gênero, de onde parte essa noção e como essa noção chega à população, para que não apenas repita, né, um equívoco, repita o que o senso comum está repetindo de modo equivocado, porque parece-me que nós esperamos mais dos legisladores. Então, por essa via de compreensão, os legisladores acreditam que tem que comprovar compromisso com a democracia e com os valores éticos, impondo veto à ideologia de gênero. Então, por essa compreensão toda distorcida e equivocada, os legisladores
pretendem aqui no Estado impor veto à ideologia de gênero. Ora, ela não existe, né, dentro das orientações e não estão propostas nos planos educacionais. O que está proposto no plano educacional é um estudo pautado em identidade de gênero e em identidade sexual. Um estudo que é diferente, como eu já comentei aqui em partes anteriores de nossa conversa, que não tem essa mesma proposição, essas proposições que eu elenquei aqui no início, né, pautada em tudo que tem sido dito nesse Estado nesses últimos dias. E uma interessante que muitos internautas que comentaram a respeito seguem essa mesma incompreensão. Então, na verdade, essa noção de ideologia de gênero que está sendo discutida, está sendo apresentada à sociedade alagoana, mas não só no Brasil, né, é uma compreensão equivocada. Parece-me que há aí de modo sórdido, o aproveitamento de que as pessoas desconhecem o que é, para impor uma noção equivocada do que seria, né, seria essa suposta ideologia de gênero. Veja que eu estou sempre usando uma suposta ideologia de gênero. Quanta bobagem eu diria acerca desses posicionamentos. E como eu afirmo, né, no meu texto, é muita falta de conhecimento, inclusive conhecimento acerca dos fundamentos da noção de ideologia de gênero lá em Jorge Scala. Então, algumas pessoas chegam até a acreditar que ideologia de gênero vai ser, né, estaria sendo proposta como uma disciplina curricular a ser ensinada nos ambientes educacionais. Acreditam nisso? Outros legisladores, entretanto, estão interessados em saber como, ou seja, de que forma a ideologia de gênero se desenvolveria na prática. Então, parece-me que esses legisladores que assumiram essa postura de entender, o que é isso? Como isso se desenvolveria na prática? Esses, ao meu ver, assumem, de fato, uma postura esperada de um legislador. Tentar entender para depois se posicionar. Porque a gente não pode se posicionar apenas pelo que ouviu dizer, né? O senso comum, de modo geral, pode fazer isso. Mas parece-me, como eu já disse anteriormente, nós esperamos mais dos legisladores. Então, esses últimos que estão preocupados em entender o que é, como isso se efetivaria, certamente vão chegar à conclusão de que essa noção de ideologia de gênero que tem se espalhado aqui no Estado é um equívoco, porque não há isso. É uma interpretação equivocada sobre os estudos de gênero e de sexualidade. E eles estão, então, assim, no caminho certo, né? Porque parece-me que eu preciso saber o que é para me posicionar acerca de determinada coisa, de determinado aspecto de qualquer assunto. Então, como nós estamos afirmando, não há uma ideologia de gênero. O que há é uma interpretação equivocada sobre os estudos feministas, sobre os movimentos feministas, sobre os estudos de identidade de gênero e de sexualidade. Então, assim eu diria que, ao serem gritadas frases como a educação com ideologia de gênero é opressão, e menino nasce menino e menina nasce menina, essa se constitui como uma repetição do equívoco. Diria que a maioria dos repetidores ouviram o galo cantar, mas não sabe onde, como costumamos dizer aqui por essas bandas do nosso país.